brevemente recapitular o que foi dado na última aula teórica e depois avançar. Na última aula teórica começámos por uma introdução à linguagem Java. Portanto, estes são alguns temas que são abordados. Temos mais aqui alguns temas. Portanto, isto foram os da última aula. Portanto, começámos por uma introdução da história do Java. Portanto, isto é uma linguagem relativamente recente, portanto, a partir dos anos 90. Portanto, foi muito utilizada principalmente para criar programas para a internet, com a vantagem de que os programas são multiplataforma. Essa é uma das vantagens do Java, e agora acontece é que se vê, agora outra vez, muita utilização da linguagem Java com o sistema Android. O sistema Android funciona por trás com uma máquina virtual do Java, portanto aí se está outra vez a utilizar. Portanto, deu mais um impulso aqui à linguagem Java, o sistema Android. Portanto, a linguagem em si é parecida com outras que existem, portanto, quer dizer que chama-se, quando se cria uma linguagem, há a influência das linguagens anteriores. Quando se compila um programa, quando vocês fazem um programa, fazem em inglês, portanto, a linguagem Java tem todas as suas palavras em inglês. Nós aqui, de preferência, vamos tentar também escrever em inglês, portanto, quando efetuamos um programa, o nome de uma variável, em vez de ser em português, deve ser em inglês. Portanto, isto é de preferência. Porquê? Porque com o tempo vocês vão necessitar da língua inglesa, portanto há que começar a tentar fazer um pequeno esforço agora e começar a dar nomes de tudo em inglês. Portanto, se tiver dificuldades em inglês, não há nada como ter um dicionário, um tradutor, um computador, que facilmente vocês conseguem ir buscar alguma palavra se for necessário. Portanto, os programas são feitos, os programas em Java são feitos em ficheiros de texto, com a extensão .java, e depois estes ficheiros de texto são compilados para ficheiros .class. Portanto, e vimos que estes ficheiros .class são instruções numa linguagem intermédia, são instruções numa linguagem que não é instruções para um CPU nem para um sistema operativo. E para executar estas instruções é necessário um programazinho. Esse programa chama-se uma máquina virtual, portanto, que é a Java Virtual Machine. Portanto, quando compilam um programa feito em Java, obtêm um ficheiro .class ou vários ficheiros .class, e depois esses ficheiros funcionam tanto em Unix como em Linux, Windows, Macintosh, num tablet, qualquer outra coisa. Então a ideia é um pouco essa, que é assim, eu sempre usei para ter Java, terem ali umas alterações, portanto aquilo já é depois, já tem espaços a mais, que é para a pessoa não andar ali a descompilar e não sei quanto. Tem ali umas pequenas alterações que é para não ser igual. Mas a ideia é depois isto correr em muitos dispositivos diferentes, desde que tenha a máquina virtual. Portanto, a ideia é existir uma máquina virtual para cada plataforma e depois o programa funciona em todas as plataformas. Portanto, vimos, esta é a ideia. Temos um programa feito em Java, existe um compilador, Java C, isto vai criar um ficheiro .class e depois, existindo diversas máquinas virtuais para diversas plataformas, pode-se executar o mesmo programa em todas as plataformas. Ora bem, isto quando apareceu na década de 90 foi inovação na altura. Foi inovação, então, daí que teve um grande sucesso devido a se poder executar isto em ambientes diferentes. Vou só buscar aquele rapaz. Ok, está bem. Portanto, esta máquina virtual é responsável por ler o bytecode, portanto, esta linguagem intermédia, e depois fazer a conversão desse bytecode para instruções de um determinado CPU e sistema operativo. As coisas andam muito interligadas. Temos aqui
uma noção de quais são as versões de Java. Aqui a rodinha tem muitas versões intermédias, portanto, realmente o que interessa são as versões principais. Portanto, o JDK1 apareceu em 96, portanto, se isto começou em 90, portanto, JDK1 em 96, 1 em 97, portanto, chegou a 1.4, do 1.4 aqui é em 2002, passou para a versão 5, portanto, isto seria 1.5, passou para a versão 5, 6, 7 e agora vai na versão 8. Portanto, isto na realidade podia ser 1.8, mas 1.8 é fraquinha, então deu um salto para a versão 8. Portanto, aqui de 1.4 passou para a versão 5. Em alguns termos, portanto, aqui é importante perceber o que é o JDK e o JRE. Portanto, são dois termos que aparecem aqui muitas vezes. Portanto, o JDK é o ambiente que tem o computador e as ferramentas para desenvolvimento. Portanto, isto é o JDK e pode ter também a documentação. O JRE, Java Runtime Environment. Portanto, isto é um ambiente só para os programas. Portanto, para ter só executar, estava só disto. Que é um ambiente mais pequeno. Se quer desenvolver programas, precisa do JDK. Tipos de dados. Portanto, de uma forma geral, todas as linguagens de programação, ou a maior parte das linguagens de programação, são fortemente tipadas. O mesmo acontece aqui no Java, que é que tudo tem um tipo de dados. Existem linguagens onde a pessoa cria uma variável e não define o tipo de dados e depois o computador pode, ou o interpretador pode inferir, pode descobrir qual é o tipo de dados. Ou mesmo podemos ter uma variável que pode mudar de tipo de dados. Aqui em Java não. E em Java a pessoa cria uma variável com um determinado tipo de dados e a variável termina a sua vida com esse tipo de dados. Aqui temos dois tipos de dados. Os tipos de dados principais, os tipos primitivos. Os tipos primitivos são os inteiros, caracteres, números reais. E depois temos tipos de dados que são definidos à custa de classe. Portanto, uma classe permite definir um tipo de dado onde a variável em si tem lá dentro dados e tem métodos. Portanto, esse é um pouco o que é a programação orientada a objetos. Portanto, é para estar a utilizar objetos, cria uma variável e depois essa variável está ali por muitos métodos para trabalhar com a informação. Portanto, quando se fez um bocadinho disto, portanto, um objeto pode ser, por exemplo, uma aplicação. Porque essa variável pode estar ali de outros objetos, tem que ser em cadeia, então que um objeto pode ser uma coisa muito pequenininha, mas um objeto pode ser composto por outros e, no fim, isso vai dar aplicações. Vamos começar com os tipos de dados mais simples. Portanto, os tipos de dados primitivos, já vimos na última aula, byte, short, int e long, isto para números inteiros. Números reais, float, double, e depois temos ali o booleano e o char. Portanto, quando se utiliza um tipo de dados, a pessoa deve tentar utilizar o menor tipo possível. Portanto, se eu quiser inteiros pequenininhos, posso utilizar o byte ou o short. Portanto, depois é útil ter a noção de qual é o domínio de cada tipo de dados, que é para não cometer depois erros de overflow ou underflow. Daqui a pouco vamos já ver isso. Vamos ver o que é que acontece se eu tiver um byte e colocar lá um número grande. Mas alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa estranha pode acontecer. Ora, temos aqui o domínio dos diversos tipos de dados primitivos. Portanto, um byte vai de menos 128 a mais 127. Isso aqui é um byte. Tipo short, menos 32.000 a mais 32.000. Se for um inteiro, já vai de 2 milhões ou 2 milhões. Já tem números grandes. O inteiro geralmente é o tipo normal que se utiliza. Se for o long, então já tem números muito maiores. Portanto, geralmente a pessoa aqui tenta utilizar o mínimo possível. Portanto, o típico aqui a utilizar é o inteiro
A pessoa devia de utilizar o float em vez de utilizar o double, mas de uma forma geral utiliza-se o double. Portanto, não se vê muita utilização do float. Mas assim, mas geralmente esta parte aqui inicial, o short, o byte short e o int aqui, portanto, se for uma imagem são um conjunto de pixels, cada pixel são 3 cores e cada cor é um byte. Portanto, aqui o byte é muito utilizado. Ora bem, números inteiros, portanto, os números inteiros geralmente é um reflexo aqui do sistema operativo, do hardware, tem muito a ver com o que é um hardware. Portanto, temos estes 4 tamanhos e depois existe a possibilidade de existir inteiros sem sinal ou inteiros com sinal, há ali várias alterações. Aqui em Java até tem sempre sinal, há linguagens que já têm alterações que permite indicar que eu quero um inteiro sem sinal. Então duplica o domínio ali, o valor. Portanto, já agora, portanto, se eu tivesse um inteiro sem sinal, portanto, isto iria de 0 até 4.000 ou 4 milhões, não sei quantos. Portanto, ali o 2 passava para o dobro. Era multiplicar aquele valor por 2. Ora bem, números reais temos aproximações, ao valor certo. Aqui temos o float e o double, temos 2 tipos de dados e vimos já isto na aula prática que, por exemplo, 1 a dividir por 3 é diferente do resultado se for ou um float ou um double. Portanto, se for um float deve dar 0.333334, lá responde ali alguns, e se for double dá tudo 3. Mas isso é um exemplo, mas há muitos exemplos onde os valores, o resultado é diferente. Portanto, isto tem a ver com, portanto, a diferença entre o float e o double tem a ver com a quantidade de bits que são utilizados tanto para o expoente como depois para a parte fracionária. Ora, quando se especifica um número de uma forma geral, se o número não tiver nenhum pontinho, é um número inteiro. Se o número tiver um pontinho, é um double. Portanto, por omissão, a linguagem define isto. Portanto, se for um número sem um pontinho, se tem casas decimais, então é um número inteiro. Portanto, quer dizer que se eu quiser um long, tenho que colocar lá um L a dizer que é um long. Se eu quiser, por exemplo, um float, tenho que colocar um F a dizer que é float. Aqui é diferente colocar o F maiúsculo ou o F minúsculo. Portanto, a linguagem permite as duas coisas, ou a letra maiúscula e a letra minúscula no fim do número para especificar qual é o tipo de dados. Geralmente eu utilizo a letra maiúscula. Isto porque o long é um L, depois o L é igual ao I ou igual a outra coisa qualquer e acaba por não perceber que aquilo é um L e não um número. Mesmo depois de ter declarado que era um float. Mesmo depois de ter declarado que é um float. Mas, portanto, ou declarar que é um float não quer dizer nada. Que deve ser que a seguir, quando eu vou escrever um literal, quando eu vou escrever um número, tem que dizer que é um float. Para ele o guardar como um float. Para ele guardar como float. Sim, vamos, bem, posso aqui mostrar exemplo. Tenho aqui já o valor J, vamos aqui acompanhar. Portanto, eu vou aqui criar uma variável. Float número igual a 4.5, ponto e vírgula. Ok, e obtive aqui um erro de valores incompatíveis. Porque para ele o 4.5 é um double e eu estou a colocar um número grande num número pequeno. Numa variável pequena. A mesma coisa, por exemplo, com os inteiros. Int x que toma o valor de este número. Aqui, será que funcionou? Aqui funcionou. X toma o valor de
E agora um número maior, ponto e vírgula. Ok, é assim, neste caso, há aqui o problema que isto é muito grande aqui para o inteiro. Agora vou fazer ao contrário, que é colocar isto num long. Long y dá-me o valor disto. Portanto, criei uma variável y do tipo long e coloquei lá um número inteiro muito grande. Portanto, porque para o compilador isto é um número inteiro. Portanto, se eu não colocar ali o L, isto é um número inteiro. Então, se eu fizer igual colocando o L, agora isto já funciona e já obtenho uma variável do tipo long com um número longo. Portanto, tenham atenção que quando escrevem um número, se não tiver o pontinho é um inteiro, se tiver um pontinho é um double. Portanto, para tentar fazer, colocar lá uma das letras para indicar que é um tipo diferente. Portanto, para o float temos o F, para o double temos o D, mas o D é por omissão, portanto aqui, como por omissão o valor é D, portanto é um double, portanto, ali o D geralmente não é necessário, mas a pessoa pode escrever se quiser. Portanto, depois temos, os números podem estar em notação científica, portanto, podemos ter isto, 4.5 é 2, portanto vezes 10 elevado a 2 e o D do double. Valores booleanos. Os valores booleanos são verdadeiros ou falsos, só true or false. Então só tem estes dois valores possíveis. Portanto, e sempre que for necessário guardar um valor que seja verdadeiro ou falso, portanto, devem de criar uma variável de tipo booleano. Vamos ver mais à frente que os operadores de comparação devolvem o resultado booleano. Portanto, devolvem verdadeiro ou falso. Deve ser 5 maior que 3. Ele dá verdade ou dá falso. Portanto, geralmente, isto, para implementar isto, geralmente um bit é suficiente, porque é só para guardar o valor 0 a 1. Mas por eficiência, portanto, geralmente isto implementa-se dentro de um byte. Portanto, geralmente esta variável, em vez de ocupar um bit, acaba por ocupar um byte de memória, porque é mais eficiente. Não estar ali a pegar num byte e separar qual é o bit e essas coisas todas. Ora bem, caractere. Portanto, um caractere ou uma letra. Portanto, isto permite guardar uma letra. Quando estamos a escrever letras, portanto, o normal seria escrever utilizando a tabela ASCII. Então, já vimos que a tabela ASCII é muito pequena. Portanto, a tabela ASCII foi inventada para ser a tabela inicial dos computadores, onde tinha os caracteres ingleses e era suficiente. Portanto, como a tabela ASCII era insuficiente, então criou-se uma tabela extendida para cada um dos países. Portanto, e por isso, na altura, quando a pessoa instala o sistema operativo, tem que dizer qual é a língua do país, que é para se escolher qual é essa tabela estendida. Ora, isto tinha um problema que era, não permitia escrever mais do que uma língua ao mesmo tempo. Portanto, eu não podia escrever em português e francês ao mesmo tempo, porque só há uma tabela. Só há uma tabela que está a funcionar ao mesmo tempo. Portanto, uma solução, que é a solução que se utiliza agora, portanto, hoje em dia, tudo que é sistemas operativos e uma parte da linguagem de programação trabalha em Unicode. Portanto, Unicode que é unificação de um conjunto muito grande de tabelas para ter as línguas todas. Portanto, se para a tabela ASCII 1 byte era suficiente, para o Unicode são necessários 2 bytes. Geralmente, vocês até veem outros termos, portanto, se tiverem, por exemplo, a utilizar um browser, geralmente o que eu penso lá no Unicode é o TF7, o TF8, o TF16, são implementações do Unicode. Tem ali um pormenor em relação ao Unicode. Portanto, se pegarem numa fonte, por exemplo, Arial Unicode, se andarem aqui por baixo, isto tem muitos milhares de caracteres. Portanto, e a pessoa, quando está a escrever, a programar em Java, pode utilizar estes caracteres. Alguns caracteres especiais
algumas características especiais. Portanto, se quiserem escrever dentro de uma frase, por exemplo, o andar para trás, ou o tab é útil, mudar de linha, quebra de página, puxar o corrente para trás, se quiserem escrever uma aspas, depois que é uma frase, coloca-se entre aspas a frase. Se quiser no meio da frase colocar lá aspas, tem que colocar barra aspas. Portanto, vamos lá ver. E vou limpar isto, reset. Ora, se eu escrever entre aspas, ele diz que isto é uma string. Agora, se eu quiser aqui no meio mudar de linha, hello barra n, que é para mudar de linha, world. Não está mais fácil. Sempre que ele encontra uma barra, ele sabe que a seguir depois vai ver alguma coisa especial. É assim, aqui pode mostrar igualzinho. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, as aspas aqui no meio. Portanto, é assim, agora neste caso ele já, em vez de mostrar o barra aspas, mostrou ali as aspas no meio. Portanto, aqui esse string tem ali no meio as aspas. Portanto, se escrevessem isto sem a barra, está erro. Portanto, se não colocassem aqui a barra, se escrevessem isto, ele pensa que a string começa aqui e acaba aqui, e esta parte já está a dar erro. Portanto, isto ele já não conhece e já dá erro. Portanto, eu vou voltar outra vez a mostrar os caracteres especiais. Portanto, os caracteres especiais são estes. Existem mais, mas já vamos falar desses caracteres especiais. Vamos ver. Portanto, isto dá para colocar dentro de frases estes caracteres especiais, ou então a pessoa pode definir uma variável do tipo de caractere e colocar lá um desses caracteres. Ora bem, tipo de dados string, do tipo de dados string, isto já é uma instância de uma classe. Portanto, isto é um tipo de dados que é composto por valores e por métodos. Portanto, isto quer dizer que se eu criar uma string, depois eu vou chamar métodos associada a essa variável, porque esta variável já é uma variável composta. Vamos lá ver aqui um exemplo. Tem aqui a string, eu posso pegar na string, colocar aqui ao lado e dar aqui um nome a isto. Hello. Olha, tem aqui o objeto. Eu vou fazer a mesma coisa. Int ABC, o nome, que eu tomo o valor de 20. E agora, nome 20, tinha o número, eu consigo ver aqui. Se eu escrever aqui o hello, ele também mostra o conteúdo interno e diz que isto é um objeto tipo string. Mas eu agora aqui posso verificar que existem aqui muitos métodos associados a este objeto. Portanto, podemos ter variáveis que, além de ter internamente valores, também têm métodos associados. Portanto, esta é a principal diferença entre as variáveis primitivas, as variáveis primitivas as que não têm métodos associados, e objetos que, além de ter os valores, também podem ter métodos associados. Sim, depois, portanto, depois existe a documentação que explica o que é que faz estes métodos todos. Ora bem, a conversão entre tipos de dados. Portanto, neste caso, se eu definir isto, double x toma o valor de 2, ele olha para o 2 e diz que o 2 é um número inteiro, então estou a colocar um inteiro dentro de um double. Portanto, como o inteiro é menor que o double, portanto, ele aceita isso sempre ao beijinho. Portanto, aqui a conversão é efetuada de forma implícita, portanto, o programador não necessita estar aqui a dizer que sabe que esta conversão. Se for ao contrário, portanto, se eu quiser colocar um número grande dentro de um tipo pequeno, eu tenho mesmo que dizer. Portanto, neste caso, isto é um double, 5.5 é double. Se eu quero colocar isto de um x, tenho mesmo que estar aqui, fazer aqui um cast. Portanto, isto está entre parênteses, estou a dizer que o valor 5.5 vai ser convertido para um inteiro e depois esse valor, a seguir à conversão, é que se coloca ali na variável x. Portanto, existe a conversão automática, que é esta implícita, e
existe a conversão que tem que ter o programador dizer que quer que a programação seja efetuada. Portanto, que a conversão seja efetuada, dado que sempre que se coloca um valor do tipo maior num valor do tipo menor, estamos a perder informação, e estamos a perder informação, temos mesmo que dizer, ok, queremos fazer esta conversão. Outros exemplos, converter números para strings, e depois strings para números. Portanto, aqui, string isto é um objeto, portanto, é uma variável que tem valores e tem também métodos associados. Portanto, para fazer a conversão, pode-se utilizar uma string vazia e o sinal mais, que neste caso é juntar ao fim da string este valor. Portanto, aqui o sinal mais junta tudo que for a tipos primitivos a uma string. Portanto, se quiser juntar duas strings, faça uma string mais outra string, ele juntar duas strings. Vamos aqui ver um exemplo. Aspas, olá, aspas, vou dar aqui um espaço no olá, mais aspas, espaço, aspas, mais aspas, João, aspas, mais, vou dar aqui mais um, vou colocar aqui um barra T, um tab, isto seria um tab, mais um número qualquer, 55.5, mais e um pontinho no fim. E agora aqui um goodbye. Portanto, se eu juntar assim muitas coisas, o sinal mais junta tudo. Portanto, aqui o sinal mais permite juntar muitas frases. Portanto, estas frases podem ser variáveis, posso ter diversas variáveis e vou juntando as variáveis todas para obter aqui um resultado. No meio também pode ser números. Números inteiros, números reais, ou caracteres especiais, ele vai juntando isto tudo aqui. É assim, o que acontece é que o tab é um caractere que não se vê. O tab é um caractere que não se vê. Nos editores, quando a pessoa dá um tab, ele avança, por exemplo, 4 espaços. Portanto, ele na verdade o que faz é assim, internamente ele guarda aquilo como sendo um tab, mas ao representa com 4 espaços. Mas é assim, representar um tab com 4 espaços é a mesma coisa que representar o tab com 8 espaços. Porque assim, não há nenhuma norma. Não há nenhuma norma do que é um tab. Portanto, a pessoa sabe que no Word a pessoa pode definir que eu tenho um ponto de tabulação aqui, outro ponto de tabulação aqui. Portanto, agora, qual é este espaço? Não é importante. Portanto, o tab vai passar para o próximo ponto de tabulação. Pode ser 4, 8, portanto, depois que cada editor já tem lá uma opção de escolher quanto espaço é um tab. Portanto, ele coloca aqui o tab para a gente saber mesmo que há ali o tab. Portanto, porque isto não tem uma representação física ao tab, portanto, a ideia seria colocar espaços, mas agora quantos espaços se vai colocar não se sabe, então colocar ali o barra T para dizer que isto até tem ali dentro um caractere especial que é o tab. Portanto, fazer a conversão de números para strings, portanto, o mais simples é utilizar uma string vazia e depois juntar um número à string. Aqui neste caso a string vazia pode estar à direita ou pode estar à esquerda, é indiferente. Eu geralmente coloco à esquerda, há pessoas que colocam à direita, portanto aqui é diferente onde é que está a string vazia, portanto geralmente é esta sintaxe que eu utilizo. Fazer o contrário. Que é sempre mais complicado, que é ora bem, integer, isto é o nome de uma classe, é um tipo específico de dados. Ora bem, enquanto que o tipo int é um tipo primitivo de dados, portanto, é uma zona de memória onde eu guardo lá um valor inteiro, se dizer que é uma variável do tipo int. Uma variável do tipo integer, portanto, isto já é um objeto, portanto, já é uma variável onde tenho lá valores e métodos. Então eu posso ir chamar algum desses métodos. Um deles é o parse, que faz a conversão do que tiver aqui para um inteiro. Portanto, enquanto a conversão a funcionar, ele converte. Se eu colocar aqui letras, em princípio ele ignora para as letras. Portanto, ele para quando existir um erro.
Vamos lá ver. Portanto, isto depois, essas classes, o integer, o long, o float, o double. Foi aqui também. Clear. Por exemplo, long.parse, há parênteses, aspas, 55 e mais alguma coisa. Portanto, neste caso, cannot find symbol parse. Ora bem, não encontrei o símbolo, vamos aqui a ajuda. Long, está aqui. Classe long, vamos ver os métodos que isto tem. Bit count, byte value. Get long. Bem, aqui o método parece que chama-se getLong. GetLong recebe uma string e devolve um long. Então vamos voltar aqui. Até em vez de ser isto, getLong. Ora bem, isto deu um nulo, portanto em princípio, porque temos aqui erros. Sim, está sempre a devolver nulo. Isto precisa aqui, ora bem, getLong. Mas acho que não é isto. Long value parse long. Vamos aqui ao início, parse long. Ok, obtemos uma exceção a dizer que o formato é inválido. E se for um número inteiro, então é que dá aqui o tipo certo. Parse long. Vou só aqui colocar depois o tipo aqui nos apontamentos, parse long. Já agora vamos só ver os outros. Float, Java Language Float, é isto que queremos. E agora deve haver aqui um parse float. Sim, pelos vistos tem sempre ali o tipo. Portanto isto é parse float, portanto isto deve ser parse double. E isto agora deve ser parse int. Aí vamos só experimentar para que não fiquem dúvidas. Ctrl V, parse int 25. Isto não deu resultado nenhum. Double ponto parse double, dá parênteses, aspas, 54.5. aspas, fecha, ponto e vírgula. Aqui não precisa de ponto e vírgula, a questão aqui é esta. Aqui não precisa de ponto e vírgula, parse int. Aqui não precisa de ponto e vírgula, senão ele não mostra o resultado. Com ponto e vírgula ele não mostra o resultado. Ok. Portanto, para converter números, pode-se utilizar estes métodos. Não, assim, aqui está bem os pontos de vírgula, aqui está bem porque é assim, só ali, quando a pessoa está naquela janela, é que nunca leva ponto de vírgula, aqui leva sempre ponto de vírgula. Quando a pessoa está a programar tem que colocar sempre ponto de vírgula. Ora bem, isto, parse int, parse long, parse float, parse double, então se existir outros tipos, o byte e não sei o que, se calhar tem ali um parse byte.
Por exemplo, em C Sharp chama sempre first e acabou. Portanto, não é necessário estar ali a mudar o nome. Portanto, o método tem sempre o mesmo nome. É por isso que eu agora até estranhei porque o método não estava aqui a aparecer. Portanto, aqui no Java às vezes acontece isto, que é eles não uniformizaram bem as coisas e então temos nomes diferentes para cada tipo de dados. Enquanto que podia ter um único nome. Bem, próximo tema, literais. Ora bem, literais são valores que a pessoa escreve diretamente no código. Sempre que for necessário valores, a pessoa vai escrevendo esses valores diretamente no código. Temos aqui exemplos. A soma é igual a este número mais este vezes aquele. E o belo é igual a 55 vezes 55 vezes o pi, que é aquele 3.14, 15, 9, 26, 53 e por aí em diante. Portanto, isto, literais para números inteiros e reais. Vamos agora ver isto em pormenor. Ora bem, bytes, shorts, ints e longs. Portanto, aqui pode ser necessário colocar aqui o L se o número for muito grande. Se o número for pequeno, não é necessário. Portanto, se este número for pequeno, se isto for um inteiro, não é necessário colocar aqui o L. Portanto, os bytes vai de menos 128 a mais 127, portanto isto está correto. O short, portanto, ter atenção que se eu colocar aqui um 0, este 0 aqui diz-me que este número é em octal, base 8. Portanto, isto não é um número decimal. Isto vai dar um número diferente. 0 a x quer dizer que isto é em hexadecimal. Portanto, isto são depois valores diferentes. Se eu colocar 0b, diz-me que isto é binário. Se eu colocasse aqui um 0b, isto era binário, então estava a escrever um número em binário. Posso aqui mostrar, vamos lá ver. Bem, 0, 1, 2, 3. Quanto é que isto dá? 0, 1, 2, 3. Dá 83. Isto é em octal. E quanto é que dá 088? Isto tem que dar erro. Porque portanto, um sistema decimal tem 10 dígitos. 0 a 9. Um sistema octal tem 8 dígitos, que é de 0 a 7. Portanto, 8 não existe. Portanto, se eu tiver um binário, tem só 0 e 1. Se eu escrever os 2, não existe. Portanto, isto tem que dar erro. O sistema hexadecimal faz 0 vezes FF, portanto, 255. Por exemplo, portanto, aqui temos 16 dígitos. Então temos de 0 a 9 mais umas letras para dar 16 dígitos. 0B 1001111, por exemplo, se termina em 1 dá um número ímpar. Portanto, isto tem um número em binário. Portanto, números em binário já posso ter dígitos 0 e 1. Portanto, se eu escrever aqui o número 2, tem que dar erro. O número 2 não pertence ao sistema binário. Sim, é assim. Sim, para a decimal faz sempre. Para outras bases, eu penso que o Percy deve ter ali a opção de indicar qual é a base de origem. E posso fazer uma de uma base para as outras. Já agora tenho aqui a ajuda. O Percy tem só aqui uma string. Do xstring. Portanto, passar para hexadecimal. Assim, à partida parece que não, dando para a ajuda, mas geralmente as linguagens têm métodos que permitem fazer a conversão de umas bases para outras. Avançar, números reais, exemplos de números reais. Portanto, a pessoa 0 ponto, uma coisa qualquer, neste caso o F, quer dizer que é float, portanto a pessoa pode colocar o F maiúsculo ou o F minúsculo. Portanto, geralmente em relação ao F,
não há muitos problemas. Se colocar o F maiúsculo minúsculo, o L é que é mais problemático. A pessoa pode escrever o zero inicial ou não, é opcional. Número em notação científica, 16 levantado a 5, portanto 16 vezes 10 levantado a 5, e é um float. O dia para o double, float, e neste caso, portanto, isto é um double, estamos a converter o double para um float. Portanto, para colocar um número no tipo float, há estas duas possibilidades, que é colocar um F no fim, ou então fazer aqui um cast de isto aqui por omissão é um double. Mas eu quero colocar num float, a solução é eu coloco um F no fim, ou então faz aqui um cast. Faço a conversão de um tipo ao outro. Portanto, o preferível é isto, é colocar o F no fim. Portanto, se quiserem, para um número float, colocam um F no fim a dizer que é float, em vez de estar aqui a fazer o cast. O cast pode ser útil se isto for variáveis, se não for literais, se não for valores, se for variáveis, então aí é necessário o cast. Literais, tipo caractere. Portanto, agora aqui há muitas possibilidades diferentes. Portanto, os caracteres colocam-se entre pelicas. Portanto, temos aqui o caractere com um C. A segunda variável é a mesma coisa, mas neste caso utiliza-se o código Unicode. Portanto, a tabela Unicode. A tabela Unicode é /U e depois dois números em hexadecimal. Portanto, aquele número em hexadecimal tem 2 bytes. Portanto, aqui o número hexadecimal, está aqui o outro byte em hexadecimal. Portanto, este número são 2 bytes. Portanto, aqui o número hexadecimal. Portanto, o resultado disto é a mesma coisa ali que o C. Posso copiar daqui. É o A9. Clica /U00 A9. Clica e dá a mesma. Ou seja, claro que se eu colocar /U, um número qualquer à sorte, 7788. Portanto, isso vai dar mais à frente um caractere que aparece mais à frente na tabela do Unicode. Portanto, se eu colocar aqui com coisas aleatórias, isso vai dar números à frente na tabela do Unicode. Portanto, temos aqui, às vezes, há muitas formas diferentes de criar caracteres. Portanto, isto barra. Se isto tiver 3 dígitos, é octal. Portanto, neste caso é octal, não por ter ali o 0, mas por ter 3 dígitos. Portanto, ter atenção que este caso é um caso diferente. Portanto, isto é octal por ter 3 dígitos e não por ter ali o 0 como tínhamos até agora. Ora bem, e se isto? A relação direta aí entre um caractere e um número. Portanto, a pessoa cria um caractere, mas na memória o que é guardado é um número. Por isso a pessoa pode criar uma variável do tipo caractere e colocar lá um número. Portanto, aqui estou a colocar um número em binário. Um número em binário que deve dar aqui o mesmo caractere. Portanto, a pessoa pode escolher o número e fazer o cast. Aqui o cast não é importante. Portanto, aqui o número, como é um número pequeno, ele faz o cast automaticamente. Em octal, a mesma coisa em octal. Mas estão a ver, portanto, em octal seria 0, 2, 5, 1 e aqui não precisa do 0. Aqui só tem que ter 3 dígitos para ele saber que é um octal. Posso ter o cast, posso colocar um número diretamente, um número inteiro diretamente. Posso colocar o número inteiro e fazer o cast, colocar o número hexadecimal, o cast ou não, colocar logo o valor diretamente. Há aqui muitas possibilidades diferentes de criar caracteres. Portanto, este aqui depois também se aplica a strings. Portanto, se eu quiser colocar isto dentro de uma string, eu posso ir juntando, posso juntar todos os caracteres dentro da string. Ora, booleanos. Portanto, booleanos temos só verdadeiros ou falsos. E depois podemos ter as expressões. Aqui com os booleanos, com os operadores. Mais à frente já vamos falar então de operadores. Operadores lógicos. Que é o que estamos aqui a utilizar, o ou, o i, a negação, ponto de exclamação é a negação. Mais à frente vamos ver isto.
Ora bem, strings. Portanto, aqui a string, já vimos que podemos ter aqui caracteres especiais, aqui no meio, barra, não sei quanto, e temos aqui caracteres especiais. Vamos agora para um outro ponto que é importante, que é a criação de constantes. Ora bem, as constantes são variáveis que nunca mudam de valores. Ora bem, e de uma forma geral, é preferível utilizar as constantes do que estar a utilizar os literais. Temos aqui um pequeno exemplo. 10.5 vezes 10.5 vezes 3. Não sei quanto, ou em alternativa, podia criar aqui uma variável normal, o raio 10.5, final diz que isto é uma constante, final double, a constante vai ser tipo double, as constantes colocam-se todas em letras maiúsculas, portanto nós vamos começar a ver regras de estilo, regras de programação, portanto, tudo para variáveis é com letra minúscula, nome de métodos e de funções letras minúsculas, as constantes é tudo letras maiúsculas. Portanto, quando vocês virem aqui alguma coisa tudo em letras maiúsculas, já sabem que é uma constante. Portanto, isso ajuda depois a ler o código. Portanto, sempre que possível devem de utilizar as constantes e não os literais. Porquê? Porque se vocês virem uma expressão com muitos números, depois é difícil saber o que é que se está a fazer. Operadores em Java. Temos operadores aritméticos, já vimos aqui estes. O mais menos vezes dividir, o resto da divisão. Operadores lógicos, o i e o ou lógico, a negação. Operadores de comparação, se é igual, se é diferente, se é maior, se é menor. Operadores sobre bits e operador ternário. Portanto, nós vamos ver tudo exceto este aqui, o operador sobre bits. É assim, isto é interessante para algumas disciplinas, portanto, é pouco necessário para vocês aprendem isso. Para que devem de aprender esses operadores noutras disciplinas. Ora, esses aritméticos portanto, são conhecidos. Portanto, temos operadores binários e operadores unários. Os operadores binários recebem dois operandos, ou dois valores, e o unário só recebe um. Portanto, neste caso temos o menos que pode ser negação, o mais pode ser um operador unário, que é a soma, ou pode ser um operador, um binário que é a soma, ou pode ser um operador unário, que é o sinal mais, sinal positivo só. Depois o mais 5 ali não é adição, é dizer que é um número positivo. Aqui assim, há um caso especial, que é a divisão, porque este operador tanto é a divisão inteira como é a divisão real. Portanto, há que ter atenção aqui a este caso especial. E depois também há aqui uns casos especiais que é, isto pode dar erro, isto pode dar valores esquisitos. Pode dar valores esquisitos porquê? Porque passa o domínio. Eu vou aqui mostrar um exemplo. Sim, assim, eu acho que tenho esse exemplo no próximo slide. Byte x toma o valor de 127, ponto e vírgula. X é 127. E agora faço x toma o valor de x mais 1. Portanto, eu vou adicionar ao x o valor 1. Quanto é que vai dar? Não dá erro. Não dá erro. X é igual a x mais 1. Ok, aqui deu erro. Aqui deu erro, mas portanto já vou dizer x mais mais. Portanto, ele incrementa. Quanto é que agora é o x? Menos 128. Dá a volta. É sempre que deu a volta, porque o número é grande, ao colocar lá o número, já não cabe, e então um dos dígitos alterou o sinal. Foi alterar o sinal. Portanto, esta é cuidado que às vezes ao fazer cálculos, portanto, se o número for maior do que o domínio, pode acontecer isto, porque há números que são disparados. Portanto, isto é um overflow, passou o limite superior, mas também temos o underflow, que é passar o limite inferior. Se eu colocar x toma o valor de menos 128. Portanto, isto é o menor.
x menos menos decrementa ao x e o x passa para 127. Não, aqui vai andar ao contrário. Portanto, x menos menos, em vez de dar menos 129, passa da positiva para 127. Portanto, aqui, este slide só pode chamar a atenção entre a divisão inteira e a divisão real. Portanto, eu tenho aqui uma variável double, que é o número real, que divide 5 por 2. Isso vai dar 2. A mesma coisa, mas se colocar um deles como sendo um tipo double, já faz a divisão real e já dá 2,5. Portanto, há que ter atenção que a divisão real aqui é um caso especial onde quando a pessoa está a programar pelas primeiras vezes, às vezes esquece e é muito fácil obter erros devido a que se está a fazer a divisão real, a divisão inteira e não a divisão real. Ora bem, overflow e underflow, já vimos isto. Podemos ter aqui resultados estranhos com overflow e com underflow. E também temos aqui um outro caso que é a divisão por zero. Olha, o número a dividir por zero acho que está infinito. Não é? É mais ou menos infinito. Sim, mais ou menos infinito. Sim, mais ou menos infinito. Portanto aqui vai dar um erro. Que é se dividirem por zero. Ora bem, 5 a dividir por zero. Aqui dá um erro. Uma exceção. Ele vai escrever aqui algo por causa aqui. Não escreveu nada, mas não estamos aqui. Portanto 5 a dividir por zero dá erro. Ainda há aqui outra possibilidade que é obter a raiz quadrada, por exemplo, do número negativo, dá como resultado not a number. Ainda há aqui mais este caso especial, portanto se obtiverem valores com o número negativo, isto mais um número qualquer dá sempre not a number. Se ter uma expressão, se o resultado for not a number, se não for um número, então já sabem que alguns ali no meio, em princípio, deve haver uma raiz negativa. Operadores aritméticos unários, que é o mais e o menos. Portanto, isso pode estar do lado direito, tanto como sufixo, ou do lado esquerdo como prefixo. Se eu tiver isto, vale igual a x mais mais. Portanto, neste caso, esta variável val vai ter o valor de x, mas o x é incrementado depois. Se ter val igual a x menos menos é a mesma coisa. Portanto, o val vai ter o valor de x e depois é que se decrementa o x. Se tiver val igual a mais x, portanto, primeiro incrementa-se o x, então esta variável já vai ter o valor incrementado. Então, já vai ter um x mais 1. E podemos ter aqui, para mudar de sinal, é só colocar menos o nome de uma variável e muda-se de sinal. Ora bem, se estes operadores, se isto forem aplicados a bytes, shorts ou char, portanto, se for aplicado a estes tipos de dados, portanto, primeiro é efetuada a conversão da variável para o número inteiro, depois é que se aplica operadores. Portanto, há aqui uma promoção para o número inteiro. Portanto, se eu tiver um char, se eu incrementar o char, não passa para inteiro, e depois é que incrementa operadores. Incrementa a variável. Vamos aqui experimentar. Char x é igual a 65. Portanto, o x é a letra A. E agora faço x toma valor de x mais mais. Ok, assim, ele aqui até, apesar de ter passado para um inteiro, mas como um inteiro pequeno, ele aqui já nunca dá erro. É a mesma coisa aqui assim, portanto, o 65 é um inteiro,
Portanto, se o inteiro for pequeno, ele faz a conversão implícita automática e nem há esse problema. X está ao valor de x mais mais. Sim, mas isto tem incrementado o x. X está ao valor de x mais mais. E o x fica sempre igual. X está ao valor de x mais 1. Não, ele fez tudo bem. Primeiro escreveu X, escreveu lá, e depois vai somar. Sim, mas quando eu faço que x está ao valor de x mais mais. Ele escreve o valor de X. Ah, sim. Portanto, ele primeiro atribui o x e depois incrementa depois. Portanto, assim fica sempre igual. X Sim. outra vez já deve ser diferente. Não, eu agora vou fazer ao contrário, que é fazer, ora bem, char x toma valor de A maiúsculo, portanto o x é o A maiúsculo, e agora faço x toma valor de mais x. Sim, agora é que terá que dar a letra B, sim. Até agora, qual era o problema? Eu vou colocar isto agora ao contrário, que é fazer isto. Mais. Portanto, neste exemplo, o que está a acontecer é que ele atribui o x ao x e depois é que incrementa ao x. Mas este resultado depois já é perdido. Pois, ok, porque aqui na verdade estávamos a fazer uma atribuição e incrementar a própria variável. Aqui o incrementar a própria variável podia funcionar se fizer x mais x. E aqui funciona. Portanto, se fizer só x mais, isto funciona. Agora tem ali o x mais na atribuição ao x. Pode não funcionar. Portanto, aqui neste caso não funcionou, mas até ia funcionar. Ia funcionar, assim, porque esta expressão aqui com o x mais do lado esquerdo, portanto, fazer x, está a funcionar? Já agora deixa lá ver. Eu vou experimentar aqui. Portanto, limpei tudo. Char x toma valor, aplica, ponto e vírgula, x. Isso é o A, aqui tudo bem. E agora faço x toma valor de x mais. Faço isto. Agora a questão, qual é o valor do x? É assim, acontece é que ter isto é a mesma coisa que ter duas coisas separadas. Notepad, bloco de notas. Portanto, ter isto, x toma valor de x mais, ter isto, equivale a ter o seguinte, que é x toma valor de x, ponto e vírgula, x mais. Portanto, primeiro faz a atribuição e depois é que se incrementa. Portanto, ao fazer a atribuição, x toma valor de x, fica sempre o A, x mais devia passar para B. Se fizer X vai dar B. Sim, vamos aqui ver o que é que vai dar o x. Não dá estranho, não dá lá. É assim, devia dar o B. Também acho que a lógica era dar o B. Mas não dá. A lógica aqui era dar o B. É assim, em princípio. Sim. Não sei, é assim. Isto é uma daquelas coisas em que eu estou a atualizar a variável x duas vezes. A questão é que o que ele deve estar a fazer não é isto, mas deve estar a fazer uma coisa do género. É que é estranho o que ele está a fazer. Portanto, ele deve estar primeiro a incrementar o x, mas utiliza este x antigo. Não sei, é muito esquisito. Portanto, assim, o lógico era isto. Este era o lógico. Sim, prioridade B. Sim, a ideia está sempre B. A ideia, assim, era estar B. Mas, por alguma razão, dá lá e não. Pode ter um bug, se alguma coisa que. Está depois só olhando para o bytecode a ver o que é que ele gerou a partir disto. Funciona? Sim, à esquerda funciona. Sim, à esquerda funciona. À esquerda funciona porque pelo primeiro incrementa a variável e depois atribui já o valor incrementado. Ok, avançar. Operadores relacionais. Isto também são os operadores que se conhecem da matemática, quem tem nada de especial. Portanto, os operadores relacionais envolvem sempre o valor verdadeiro ou falso. Portanto, funciona como na matemática. Portanto, isto é o menor, o maior, menor ou igual, maior ou igual. Portanto, o igual vem sempre a seguir ao sinal maior ou menor. Se
um dos operadores der nota number, o resultado é nota number. Portanto, como vimos até agora, se tiver qualquer coisa nota number mais qualquer coisa, o resultado é sempre nota number. Ah não, assim, aqui assim, é nota number, depois nota number é convertido para falso. Portanto, isto tem que dar sempre verdadeiro ou falso. Portanto, há que ter atenção que isto dá verdadeiro ou falso. Portanto, se existir no meio um nota number, este vai dar falso. Já agora, vamos lá ver o que acontece. Acima de tudo deve haver ali uma exceção. mef.sqrt de menos 5 menor que 10. Ora bem, a raiz de menos 5, este menor que 10, ele diz que isto é falso. Portanto, aqui é esquisito. Porque aqui, indiferente do que eu colocar aqui, ele diz que é falso. Agora, se eu colocar que isto maior que 10, também dá falso. E se eu colocar igual a 10, também dá falso. Portanto, se aparecer aqui nota number, o resultado é falso. Portanto, mais uma daquelas coisas que pode criar para os programas. Operadores de igualdade. Portanto, um sinal de igual é o sinal de atribuição, o operador de atribuição. Portanto, se eu quiser atribuir o valor, coloco o sinal de igual. Para verificar se um valor é igual ao outro, se uma variável é igual a outra, utilizo o igual. Portanto, neste caso, x ser igual a 10 é verdade, x ser diferente de 5 também é verdade. Neste caso também é verdade. Portanto, há que ter atenção que igualdade, o operador de igualdade são dois iguais. E não um igual. Ora, vamos verificar se duas strings são iguais. Ora bem, verificar se duas strings são iguais, portanto, nós já vimos que uma string é um objeto, portanto, tem lá valores, tem métodos associados, portanto, é uma variável especial, uma variável que é composta por valores e métodos. E então existe um método para verificar se as strings são iguais. Portanto, tenho uma string, ponto equals, chamo este método para verificar se esta string é igual a esta. E vai dar true. Se fizer esta instrução, isso pode dar true ou pode dar false. Depende. Portanto, se eu escrever isto vai dar true. Se eu escrever isto vai dar true. Mas também pode dar false. O problema é esse. Pode dar verdadeiro, pode dar false. Vamos lá ver. O que é que ele ia ver ali naquele caso? Sim. O valor numérico da... Sim, eu vou agora explicar. Ora, quando escrevo isto, hello, eu escrevo isto, ele diz que o resultado é hello, mas isto é uma variável do tipo string. Portanto, isto é um objeto, é uma variável especial, que tem lá dentro este texto e depois tem os métodos todos. Ora bem, isto que eu escrevo entre aspas é uma abreviatura do que eu vou escrever aqui, que é criar um novo objeto do tipo string e iniciar esse objeto com este valor hello. Portanto, escrever aspas hello é a mesma coisa que escrever isto tudo. Só que como é mais fácil escrever isto, as pessoas escrevem isto e têm esta abreviatura. Ok? Portanto, assim, eu estou já a mostrar aqui esta sintaxe, que isso vai aparecer mais à frente. Portanto, esta sintaxe não é já para mostrar, mas já estou aqui a mostrar esta sintaxe. Isso vai aparecer mais à frente. Portanto, quando eu quero criar uma variável especial, que neste caso é do tipo objeto, portanto, a sintaxe correta é esta. E até o que acontece. E agora vou aqui colocar as duas sintaxes. Isto, ponto, equals, ao parênteses, aspas, new, aqui não precisa disto, eu vou criar aqui um novo objeto, new string, há parênteses, aspas, hello, aspas, fecha, e está true. Portanto, eu vou verificar se este texto é igual a este. Portanto, crio dois objetos e utilizo ali o equal para ver se eles são iguais ou não. Ora bem, se eu fizer com as strings, isto funciona porque
Isso vai dar true porque o compilador vai otimizar a memória, então ele vai fazer um truque que vai acabar por dar true. Aqui, agora vou mostrar isto com as strings, assim, ponto equals, a parênteses, aspas, hello, aspas, fecha, isto também dá true. Aqui deu true. Afinal, para está sempre true. Agora vou colocar o caso que dá falso. Então vamos ver um caso diferente. String S1 ora bem, assim, este caso eu criei um objeto, crio o outro. Sim, agora a questão é a comparação. A questão aqui é a comparação. Aqui a questão é a comparação entre isto. O que é que faz aqui o igual igual? Ele aqui dá true. E se eu utilizasse aqui o igual igual, aqui neste caso, dá falso. Não, é coisa diferente. O que é que eu posso explicar? Qual é o problema aqui? O problema é o seguinte: o sinal igual compara o valor das variáveis. Mas a coisa que acontece é que quando temos objeto temos mais do que uma variável. Pode ser que um not number? Diz? Pode ser um not number? Não. Significa que aquilo não é um número, portanto... Não, mas é mesmo número. Eu agora vou mostrar aqui. Aquele é mesmo número. O que acontece? Se eu tiver... Ora, eu tenho a memória. Isto. A ver se o vermelho escreve melhor. Tenho aqui a memória. E tenho aqui diversas zonas para colocar valores. Ora bem, tenho aqui, por exemplo, um número do tipo inteiro. Então coloco aqui o número 70. Então se eu tiver aqui uma variável do tipo inteiro, coloco ali o número 70. Ora, no caso das strings, portanto, se eu tiver ali o nome de uma string qualquer, não tenho. Tenho aqui a string text. Portanto, quando eu crio este objeto, quando eu faço new string e depois aqui um texto, o que ele devolve é o endereço de memória onde vai ficar o objeto. Portanto, o que eu vou ter aqui é um endereço de memória, depois onde está o objeto real, aqui com o hello. Well, assim, aqui não entra barra zero. Não entra barra zero porquê? Porque isto depois tem aqui uma variável que é o size que diz qual é o tamanho. Portanto, se a pessoa programar em C ou C++ havia aqui um barra zero, aqui não precisa porque tem aqui a variável size. O que acontece? Se a pessoa tiver variáveis do tipo primitivo, está a guardar os valores diretamente na memória. Se tiver objetos, portanto, temos a variável salvaguarda é o endereço de memória onde fica o objeto, onde está o objeto. Depois isso aqui vai ser reservado pelo sistema operativo e vai ficar à parte. Estes objetos. Portanto, se eu criar dois objetos diferentes, eu tenho dois endereços de memória diferentes. A comparar todos os endereços de memória. A comparar os endereços de memória, portanto, dá falso isso. Sim. Este objeto está nesta posição, o outro objeto vai estar à frente, na outra posição diferente. Então. Não podem estar os dois no mesmo. Sim. Portanto, sim. É assim, não podem estar os dois no mesmo endereço, mas se eu fizer isto igual a isto está a verdade que eu faço aqui uma otimização, que é ele cria um endereço de memória e ao criar a segunda variável ele vê que esta variável é igual a f, portanto faz a ponta para o mesmo sítio. Portanto há aqui uns problemas de otimização que às vezes isto pode dar verdade e pode dar falso. Portanto, isto há que ter atenção que o igual é só para tipos primitivos de dados. Se for entre objetos, estão aí, já existem métodos depois para comparar esses objetos. Operadores lógicos, portanto, o ponto de exclamação, operadores lógicos trabalham com valores booleanos. O ponto de exclamação nega o valor, portanto, se for not true dá false, not false dá true. O ilógico, uma coisa e outra tem que acontecer ao mesmo tempo, para ser verdade. O ou lógico,
uma coisa ou outra acontece, se uma delas acontecer, resultado à verdade. Portanto, o I é dois sequenciais, o OU é duas barras verticais e depois tenho aqui as tabelas de verdade, portanto, depois vocês vão ver também notas disciplinas. Portanto, se eu tiver true e true, isto dá true, true e false, isto dá falso, false e qualquer coisa já dá false, false e false dá false. Ora bem, aqui nestes operadores há que ter atenção que eu tenho, por exemplo, aqui false e alguma coisa. Só que este false pode ser, por exemplo, chamar um método. Eu chamo aqui um método e qualquer coisa chamo aqui outro método. Ou tenho aqui outra expressão. O que acontece é que se eu tenho um i entre duas expressões, se a primeira for falso, ele já não executa a segunda. Portanto, há que ter atenção a isso. Ele corta logo. Portanto, se eu tiver aqui várias expressões, quando ele encontra uma coisa falsa, já sabe que o resultado é falso, então já não avança mais. Portanto, isso às vezes pode também criar problemas na programação. O ou não. O ou é a mesma coisa. Portanto, se eu tiver um true ou uma coisa a mais, ele já pode parar. Portanto, é perceber que chama que ele para. Portanto, no i ele para sempre que encontra um falso, no ou mal encontra um true, ele para. Já sabe que o resultado é true. Portanto, se existir um true, o resultado é true aqui no ou, portanto, ele mal encontra um true, para e já não se encontra o que vier à frente. Leis de Morgan, portanto, isto às vezes é útil. Se eu tiver isto, negar A e B, portanto o A é uma expressão e o B é outra expressão, isto é a mesma coisa que fazer negar A ou negar B. E negar A ou B é negar A e negar B. Portanto, isto às vezes pode ser interessante escrever isto, em vez de escrever isto. Portanto, é equivalente, isto é equivalente, às vezes pode ser interessante escrever uma coisa ou outra. Operadores de atribuição. Já vimos que o igual permite atribuir valores. Atribuir o que está do lado direito ao lado esquerdo. E podemos ter os operadores de atribuição, que são os atribuidores de operação por compostos. Portanto, x mais igual a y, isto é, x igual a x mais y. Portanto, ele adiciona ao x o valor do y. Portanto, isto é uma abreviatura, portanto aqui assim, x resta divisão por y. Isto é, x são o valor de x resta divisão por y. Portanto, tem uma abreviatura, já vem a linguagem C, e já a mantém. Simplifica aqui a escrita. Portanto, isto é só para simplificar a escrita, porque é mais compacto aqui a escrita. Portanto, aqui estes operadores podem ser muitos mais, pode ser operadores bit a bit, pode ser o i, o ou, podemos ter aqui muitos operadores diferentes aqui do lado esquerdo da atribuição. Operador ternário. Portanto, o operador ternário também é uma simplificação. Portanto, isto tem três partes. O operador ternário tem três partes. Portanto, se for um operador binário tem só dois operandos, aqui temos três operandos, ou três partes. Portanto, o operador ternário tem um ponto de interrogação e os dois pontos. Temos aqui um exemplo. Portanto, isto funciona mais ou menos como um if, que é, se isto for verdade, então o resultado é isto, caso contrário, o resultado é isto. É assim que funciona o operador ternário. Portanto, neste caso, x é igual a 10. Portanto, inicio o x com 10. Agora o y vai ter um valor, ou 20 ou 30, depende. X maior que 5 é verdade. Como isto é verdade, então vai ser o valor 20. Se isto fosse falso, o resultado era o 30. Portanto, isto às vezes também permite simplificar muitas coisas. É uma coisa com isso, é uma coisa que está aqui em baixo. Portanto, em vez de escrever isto tudo, escreve só esta linha. Sim. Portanto, se o x for maior que 5, o y toma um valor de 20, else, y não toma um valor de 30. Portanto, isto são coisas que já vêm da linguagem C, e as pessoas da linguagem C geralmente gostam de organizar códigos para escrever o mínimo possível
Mas ali a ideia é que é muito possível então fazer estas coisas todas. Portanto, isto realmente é útil, portanto, o operador ternário. Então já estamos aqui a apresentar o operador ternário. Ora, em precedências dos operadores, portanto, este também é um tópico interessante. Portanto, nós sabemos que a multiplicação e a divisão são realizadas antes da adição e subtração. Portanto, isso é a precedência da matemática. Os parênteses alteram essa precedência. Portanto, até que numa linguagem de programação temos muitos operadores que não são esses. Certo? Nós vemos muitos operadores além dos operadores aritméticos. De uma forma geral, os operadores são executados por esta ordem, que é, executa-se primeiro tudo que está entre parênteses. Depois, o operador de negação, que é o sinal menos, as multiplicações e divisões, só depois é que é a adição e subtração, depois a atribuição. Isto é uma forma simples de olhar para as precedências. Aqui assim ao lado eu tenho uma tabela com vários operadores e eles são executados por esta ordem, de cima para baixo. Portanto, primeiro executa-se o incremento e o decremento. Apesar que este incremento e decremento primeiro executam-se o que está do lado esquerdo e depois é que se executa o que está do lado direito. Portanto, isto ainda precisava aqui mais de uma linha. Os operadores aritméticos, portanto, primeiro a multiplicação e a divisão, depois é que são os outros. Operadores de bits, tem um shift para um lado, tem um shift para o outro. Operadores relacionais, fazer aqui a comparação, igual e diferente. Isto são operadores também com bits. Isto é o i e o ou com bits e não com valores booleanos. Operadores com valor booleano, operadores lógicos, operador ternário e no fim as atribuições. É assim, geralmente isto é uma tabela muito grande. Geralmente isto é uma tabela enorme. Se for tipo linguagem C, tem a linguagem C ou C++ tem o dobro esta tabela do tamanho do Java. Portanto, está a tentar simplificar um pouco. Existem outras linguagens onde isto é muito grande. Portanto, como existem muitos operadores, a pessoa tem que ter um pouco a noção de que há operadores que são executados primeiros que os outros. Portanto, quando houver dúvidas, solução parênteses. Se tiverem dúvidas de qual é o operador que é executado primeiro, qual com parênteses, volta aquilo tudo e funciona. A solução é colocar parênteses. Assim, e é preferível colocar parênteses porque assim não é necessário a pessoa andar aqui com a conta lá atrás. Portanto, para evitar andar com a conta lá atrás, colocam-se muitos parênteses e resolve o problema. Algumas recomendações para tipos de dados. Portanto, de uma forma geral, deve-se utilizar o tipo de dados mais pequeno, utilizar o tipo de dados correto. Portanto, se eu quero guardar um inteiro, não queria mover o tipo double, qualquer outra coisa assim do género. E depois existem certos valores que geralmente parece que são números, mas não são strings. Por exemplo, o número de telefone. O número de telefone pode ter sinal mais, aqui no início. A pessoa pode querer colocar aqui um espaço no meio a separar alguns campos. Pode colocar aqui no fim uma barra para ter qual é a extensão, qualquer outra coisa. Portanto, estas coisas que às vezes parecem ser óbvias e ser número, às vezes não são. E outra coisa é o código postal. O código postal, o zip code em inglês, tem formatos diferentes. Portanto, há que ter atenção que muitas vezes a pessoa, quando faz uma aplicação, tenta formatar as coisas para Portugal, só que depois se ver alguém, um cliente do outro país que vai registrar, as coisas já não funcionam. O formato são diferentes. Portanto, de uma forma geral, isto são strings e não números, e a partida pareciam ser números. Palavras reservadas. Bem, palavras reservadas são palavras que não podem ser utilizadas como nome de variáveis, nem nome de métodos, nem nome de classes, nem nome de funções. Portanto, isto são as palavras reservadas do Java. Portanto, vocês não podem ter uma variável chamada do, nem uma variável chamada char, portanto, nada disto é possível. Portanto, palavras reservadas são palavras próprias da linguagem. Portanto, não podem ter nada com estes nomes.
Não pode ter um método chamado new, por exemplo. Símbolos especiais. Chavetas, abrir e fechar chaveta, portanto isto define um bloco, define um conjunto de instruções. Mas define mais do que isso mais a pena vamos ver mais do que isso, que define o escopo de uma variável. E é onde é que a variável é visível. Quando a pessoa começar a criar métodos vai ver que se ele definir uma variável dentro deste bloco, a variável só existe dentro deste bloco. Portanto, fora do bloco a variável já não existe. Mas se eu tiver um bloco dentro do outro, colocar uma variável interna, só dentro daquele bloco a variável existe. Parênteses curvos. Portanto, isto é utilizado para chamar funções. Portanto, se eu quiser chamar um método, tenho que colocar sempre ali os parênteses curvos. Parênteses retos. Isto é utilizado com arrays. Portanto, isto vão ver arrays lá para o fim. Ao fim do semestre vão ver arrays. Barra para comentários. Também há o barra asterisco barra. Também é utilizado que há comentários. Aspas para strings. E o ponto e vírgula no fim de uma expressão. Portanto, geralmente, de uma forma geral, no fim das expressões deve ser ali um ponto e vírgula. Há casos que o não leva. E isso depois pode dar erro. Mas quando chegamos a essa parte, para logo vocês para esses casos, que essa pessoa colocar ali um ponto e vírgula, se vai de uma forma diferente. Portanto, há ali uns pontos e vírgulas que a pessoa pode colocar, que o compilador para ele aceita, mas depois cria coisas estranhas. Portanto, regras de estilo. E depois temos uma lista grande de regras de estilo, que é só 2 ou 3, só para chamar a atenção. Portanto, devem de escrever comentários antes dos métodos. Portanto, nós ainda não falamos aqui métodos e funções, vamos falar disso muito rapidamente. E antes das classes. Ainda não falamos aqui de classes, mas assim, quando começar a programar, vamos também ver o que é que são as classes. Utilizar nomes de variáveis e de métodos com um bom significado. Portanto, eu ter a variável A, B, C, D, isso não me diz nada. Posso ter a variável altura, largura e não sei quanto já terá um significado. Variáveis começam com letra minúscula e se o nome da variável for mais que uma palavra, cada uma das palavras seguintes começa com letra maiúscula. Portanto, é uma forma de olhar para a variável e conseguir identificar ali as palavras que tem. As constantes, tudo com letras maiúsculas. Portanto, isto é... as primeiras regras de estilo, vamos ver que temos muitas regras de estilo que a pessoa utiliza, que é para ser muito mais fácil depois ler os programas uns dos outros. Tipos de erros que podem acontecer num programa. Erros de sintaxe. Portanto, a sintaxe é tipo uma gramática, não é? Se eu falar a palavra ao contrário, ninguém percebe. Então, se chegasse aqui, em vez de dizer uma palavra, eu vou comer, dizer comer, vou eu. Portanto, tem aqui um erro de gramática. Portanto, estou a dizer as coisas pela ordem incorreta. Portanto, de uma forma geral, erros de sintaxe, o compilador ou o editor somente identificam esses erros. Pelo menos o compilador somente identifica. Portanto, geralmente o compilador identifica esses erros, às vezes os editores também ajudam a identificar esses erros. Erros em tempo de execução. Portanto, assim, estes erros aqui de uma forma geral, portanto, como são identificados antes de se criar o programa, tudo bem, não há problema nenhum. Portanto, geralmente com estes erros não há problema nenhum. O problema são os erros seguintes. Erros em tempo de execução. Portanto, se existir um erro em tempo de execução, o mais certo é o programa falhar, rebenta e para. Portanto, isso é que é o pior. Estou a trabalhar e explode e a pessoa fica ali, percebe o que está a fazer. Ora bem, isto pode ser causado por exemplo, a divisão por zero, é um exemplo, há ali um erro de forma clara, ou temos que ter muitos outros tipos de erros. Depois mais à frente, principalmente em programação 2, vamos falar de exceções e a forma de controlar estes erros. E depois há os outros erros, que é erros de lógica, que é a pessoa que quer fazer uma coisa, mas programa outro ao lado. Portanto, a pessoa, o resultado não é depois o esperado. Portanto, estes dois tipos de erros, só quando se executa o programa é que a gente vê que eles existem, mas quando não é um erro que a pessoa, o compilador consiga descobrir isso. Portanto, o compilador não sabe se nós estamos a programar o que realmente queremos ou não. Ora, vamos então agora começar a olhar para algumas instruções. É assim, de uma forma geral,
as linguagens de programação são todas escritas em inglês. Portanto, quando a pessoa quer escrever um programa de forma amigável, pode utilizar a linguagem natural, neste caso seria o português, ou então utilizar um pseudocódigo, portanto, que é um código que nem é o português, nem é uma linguagem de programação. Portanto, é um código que é fácil de perceber. Portanto, neste caso, o if. O if pode ser isto. Se a condição for verdadeira, se x maior que 5, por exemplo, que é a condição, se isso for verdade, então executa todas as instruções que estão dentro deste bloco. Portanto, isto seria aqui uma instrução simples de uma instrução condicional. Portanto, podemos ter só assim uma instrução, se acontecer faça isto, se isto for falso, se a condição for falsa, passa para a linha seguinte. Ou então podemos ter, se for verdade, executa um bloco, se for falso, executa outro bloco. E agora podemos misturar isto tudo, podemos alinhar umas coisas dentro das outras. Aqui então, vamos ver aqui os pequenos exemplos, isto está agora muito pano para mangas, esta parte. Estamos em coisas simples, não estamos em métodos. String s igual a null. Ora bem, vou já. É assim, agora a partir de agora, portanto, vamos começar a ver coisas mais práticas e não coisas bastante teóricas. Mas já demos uma vista geral das coisas teóricas, das mais importantes. Depois ainda vamos ver mais algumas coisas interessantes nas próximas aulas. Mas agora vamos também começar a olhar isto aqui mais na prática. Ora bem, nós já vimos que o tipo string é um tipo especial, um tipo composto por valores e por métodos. Então, quando se cria uma string, na verdade estamos a criar uma variável que é o endereço de memória e depois um objeto. Podemos criar duas coisas diferentes. Se eu quero uma variável e o objeto não existe, eu posso colocar aqui o endereço 0000 a dizer que o objeto ainda não existe. Este endereço 000 é este nulo. Portanto, se eu fizer isto, o S, se fizer S, ele diz que isto é nulo. Portanto, quer dizer que esta variável ainda não aponta para lado nenhum. Se eu em vez disto escrevesse isto, ora bem, S2 toma o valor de aspas. S2. Ora bem, isto são coisas muito diferentes. Porquê? Porque a variável S é só esta parte. É só esta parte a dizer que não há depois nenhum objeto para onde isto vai apontar. Enquanto que S2 isto já é um objeto vazio. Portanto, já a pessoa já vai criar um objeto. Portanto, quer dizer que aqui já vai existir um endereço para alguns para um objeto que quase não tem nada. Portanto, isto parece coisas semelhantes, mas são coisas totalmente diferentes. Ora bem, if se 5 for maior que 2, isto deve dar a verdade, então vou colocar aqui um código, S2 toma o valor de um hello, por exemplo, ponto e vírgula, e fecho o bloco. Ok, então tenho aqui uma instrução condicional. Portanto, se a condição for verdade, ele executa o bloco. Se a condição for falsa, ele não executa nada. E agora vou colocar aqui ao contrário. Se o 5 for menor, em vez do hello, vamos colocar aqui um goodbye. Executar isto. Tá bem? Qual é o resultado do S2? Isto é, qual é o bloco que foi executado? Foi só o primeiro. Portanto, 5 é maior que 2, ele executa este bloco todo. 5 é menor que 2, ele não escuta isto, passa para a frente. Dúvidas até aqui? Ora, nós até agora tivemos a utilizar aqui a janela do CodePad. Isto é útil para a pessoa praticar, para chegar aqui e experimentar as coisas. Mas para programar,
Portanto, o que se faz não é aqui nesta janela, mas será aqui no fecheiro em texto. Então é isso que vamos já ver. Portanto, para programar é necessário criar isto que é uma classe. Portanto, já vamos considerar que uma classe é um agrupamento de código. Portanto, eu vou colocar o meu código todo. É um ficheiro onde eu vou colocar o código todo. É mais do que isso, mas para já pode ser isto assim de simples. Portanto, isto precisa de um nome e depois a pessoa tem que indicar qual é o tipo de classe que queremos. Nós aqui vamos utilizar principalmente estes dois tipos. Por exemplo, aqui eu vou escrever teste. Os nomes das classes começam sempre por letra maiúscula. Mais uma regra de estilo, nome de classes começa sempre por letra maiúscula. Teste. E agora temos estas duas possibilidades, que é criar uma classe que é um programa com uma janela tipo MS-DOS, uma janela de texto, ou então criar uma classe que já é um programa gráfico, para fazer linha, ciclo e muitas coisas. Portanto, escrever numa janela gráfica. Vamos começar aqui com um programa que é uma janela em modo texto. Portanto, ele cria aqui isto. Portanto, isto corresponde a um ficheiro. A pessoa pode compilar. Portanto, ele tira aqui as linhas que estavam aqui. Portanto, neste momento está compilado. Portanto, quer dizer que neste momento eu tenho um ficheiro chamado teste.java e um ficheiro chamado teste.class. O .class é compilado, o Java é o texto em inglês na linguagem Java. Vamos ter dois cliques. Você entra dentro do código. Ok, temos aqui. E vamos agora começar a olhar um pouquinho para isto. Portanto, inicialmente, temos aqui um conjunto de imports. Portanto, como eu vou utilizar tipos de dados que estão em bibliotecas, portanto, estes imports dizem isso mesmo, vamos buscar os tipos de dados que estão aqui nestes caminhos. Já agora, portanto, isto compilou, quer dizer que está tudo correto. Portanto, estes caminhos todos estão na biblioteca ACM. Portanto, quando nós instalamos o BullJ, uma das coisas que tivemos que fazer foi colocar um ficheiro chamado acm.jar numa certa diretoria. Portanto, aqui estamos a buscar essas informações que estão nesse ficheiro ACM. Aqui em Porto Java, portanto, a biblioteca são coisas da linguagem Java, a parte gráfica da linguagem Java. Ora bem, temos aqui um comentário. Portanto, a ideia é, portanto, isto é para servir de exemplo, este comentário. Este comentário serve de exemplo do que é que serve de escrever antes de uma classe. Portanto, antes de começar a programar, só deve dizer, esta classe faz isto, este ficheiro faz estas coisas. Ora bem, temos aqui assim uma combo box, uma caixa de combinação, aqui deste lado, permite mostrar o código-fonte ou a documentação. Portanto, se eu escolher a documentação, ele vai me ler isto tudo e vai criar uma página de internet para mostrar informação sobre isto, ajuda sobre isto. Vou escolher aqui a documentação. Ok, e tenho aqui. Portanto, esta informação que estava ali vai aparecer aqui toda. Portanto, eu vou agora alterar a informação, depois vai ver que vai aparecer aqui a informação. Ora bem, isto tudo, portanto, isto. Portanto, eu vou deixar aqui esta parte inicial, por exemplo. Autor, vou colocar aqui o meu nome. Versão ou data, posso colocar aqui a data. Hoje, 8/10/2014. E vamos aqui agora à documentação. E estão aqui os dados. Então aqui estes dados. Portanto, geralmente, quando vocês forem ver a ajuda do Java, geralmente aparece assim, numa documentação assim deste estilo. Portanto, quando a pessoa está a escrever código Java, deve de colocar aqui estes comentários antes de cada classe. Depois temos aqui uma classe e depois isto será explicado mais à frente. E temos aqui o método run, que é o método que é executado inicialmente. Portanto, todos os programas têm que começar por um sítio, por um método. Para já, o método que vai ser executado aqui é um método run. Depois temos aqui comentários, aqui algumas instruções. Portanto, isto, na próxima aula, vamos ver isto em mais detalhe.
Dúvidas? Não há dúvidas? Portanto, eu vou agora colocar estes apontamentos na página. Vou colocar na página também uma wiki para vocês escolherem se querem vir de dia ou de noite. É assim, na semana passada, de dia, tive 20 e tal alunos, de noite tive 5. Ou 4. Sim. Portanto, os alunos que puderem vir à noite, para já, o turno está muito mais livre, é preferível, que é para não termos o turno muito desequilibrados. Ok, por hoje é tudo. Até amanhã. Muito desequilibrado, mas vamos ver se de uma forma amigável as coisas. Eu esta semana consegui vir. Às aulas se à vontade a partir da próxima semana toda. Vão ser 5 semanas. Assim pelo Sim, sim, sim.